é fantástica no México. Então isso, e olha, é um país que tem em certo momento uma similitude muito grande com o Brasil. Isso precisa mudar. Dilma Rousseff admite que aceitar a indicação de Rodrigo Janot para a PGR foi um erro de governo. Em palestra na Universidade Federal de Minas Gerais, a petista voltou a atacar o impeachment e as reformas de Michel Temer. Por incrível que pareça, ela é candidata ao Senado. A culpa não é dela, mas é o julgamento. Ela foi impedida, houve impeachment, ela não poderia continuar no exercício de função por 8 anos. Porém, houve o fatiamento com a complacência do então presidente do Supremo Tribunal Federal, que de acordo com a Constituição é o presidente do julgamento, o senhor Ricardo Lewandowski, o eterno jurista do Franco Opulenta, que não sabe nada de Constituição, de lei, não sabe de absolutamente nada, mas foi colocada pelo compadre Lula no STF. Uma vergonha. MBL volta a pedir que a Justiça Eleitoral negue o pedido de registro da candidatura de Lula à presidência da República. O movimento entrou com recurso no TSE depois que a vice-presidente da Corte, ministra Rosa Weber, rejeitou um pedido inicial com o mesmo objetivo. É que primeiro precisa ter o registro, para depois ter a negativa. Você não pode negar antes do registro, né? Então vamos esperar primeiro que ocorra o registro. E aí, claro, eu presumo que o procedimento vai ser negar o registro. Isso está muito claro pela lei da ficha limpa, né? O resultado todo mundo conhece, só não sabe a data ainda, né? Só não sabe a data. Deve ser depois do registro. E o PT agora tem a chapa triplex. Eles falam que a maior cara de pau é a chapa triplex. 3 candidatos e eles ironizam a da condenação do Lula. Quer dizer, ao invés de você ter vergonha da condenação, não. Por isso que volta a dizer, o Brasil não vê nenhum problema de um presidiário ser candidato a presidente. Mas um general não pode. Pô, algo de errado, né? Governo federal torrou 3 bilhões de reais em contratos sem licitação com empresas de informática de Brasília em 2017. Esse valor, levantado pelo jornal O Globo, representa cerca de 62% dos gastos federais com serviços de tecnologia no ano passado, mas muitas empresas contratadas só existem no papel. Senado aprova projeto que torna crime a importunação sexual. A proposta tem como principal objetivo combater casos como os de homens que ejacularam em mulheres dentro de ônibus e trens. Juízes voltam a pressionar o STF por reajuste salarial de 16%. Associações da categoria enviaram manifestação ao Supremo solicitando aumento, mas os ministros ainda temem um impacto financeiro bilionário nas folhas de pagamento do funcionalismo. STF arquiva, por falta de provas, a ação penal que tramitava havia mais tempo na corte. Trata-se de um processo que tinha como réu o senador Waldir Raupp, do MDB de Rondônia, que era acusado por peculato na década de 90. Aumenta o drama com o maior incêndio da história da Califórnia, nos Estados Unidos. O fogo já destruiu 120 mil hectares na região de Mendocino e só deve ser controlado no fim do mês. 8h35. Repita. 8h35. Aqui no Jornal da Manhã, informação chegando em áudio e vídeo com o repórter Afonso Marangoni. Por 3-1, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram que o auxílio-voto pago a alguns juízes entre 2007 e 2009 é válido. Pelo menos 13 magistrados de primeira instância foram convocados pela Justiça Estadual de São Paulo a prestarem auxílio na segunda instância. Essa foi a saída encontrada para diminuir o grande número de processos que aguardavam julgamento. Pelo trabalho extra, estes juízes receberam o chamado auxílio-voto, que somou mais de R$40 mil por ano a cada juiz e chegou, em alguns casos, à marca de R$80 mil. A questão gerou polêmica porque, com estes ganhos extra, o salário dos magistrados ultrapassaram o teto do servidor público, que atualmente é de mais de R$33 mil. Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça chegou a suspender o benefício e determinou a devolução dos valores que superaram o teto. Já em 2010, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, revogou a decisão do CNJ após aceitar recurso da Associação Paulista de Magistrados. Na sessão desta terça-feira, Toffoli confirmou sua posição.
Cabe ressaltar a perfeita regularidade da convocação dos magistrados de primeira instância para atuarem junto ao TJ de São Paulo, seja porque tal se deu sob os auspícios do artigo 124 da Lei Complementar 3579, seja porque esta Corte, em diversas ocasiões, assentou a constitucionalidade de tal proceder conforme precedentes. O único voto divergente foi o do ministro Luiz Edson Fachin. Não é possível, meu ver, admitir-se o pagamento de verbas acima do teto constitucional, salvo as previsões constantes do artigo 4º da Resolução 14 do CNJ, que aqui reproduzo. E, nesse ponto, concluo que, segundo esses parâmetros fixados pelo CNJ, não ostentam caráter indenizatório as verbas que foram objeto de glosa. Para o ministro Gilmar Mendes, o auxílio-voto se tratou de uma medida emergencial. Foi uma medida emergencial que se tomou com o objetivo de regularizar, ou fazer um esforço de regularização da distribuição dos processos. De modo que, considerando esses aspectos, eu não vejo, e a realidade, inclusive, do serviço prestado, eu não vejo como manter o ato do CNJ. Também votaram pela validade do pagamento os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Professor Vila. Isso tem de acabar. Que nada, mais auxílio, agora auxílio voto para o juiz, tem de acabar com a justiça eleitoral. Eu volto a dizer, que grande democracia no mundo tem justiça eleitoral? Quero que me apresente. Quando ela surgiu no Brasil, em 1932, ela foi um avanço, naquele momento histórico. E por quê? Porque a República Velha, aquela que terminou em 1930, você tinha o voto a descoberto, não havia o voto secreto, as atas eram falsificadas, né? Você votava na frente do mesário, vamos chamar assim, as mulheres não participavam do processo eleitoral, em suma, a fraude marcou as eleições entre... A primeira foi em 1890, pelo regulamento Alvim, que foi um escândalo também, até 1930. Uma das razões da Revolução de 30 era justamente que o sufrágio fosse verdadeiro, garantido, acabasse com a fraude e tal. Então, naquele momento histórico, ela foi importante, né? Em 1932, que com o Código Eleitoral, voto das mulheres, voto secreto, etc. Porém, ela foi adquirindo um poder, a justiça eleitoral, absurdo. Vai em Brasília, na sede do TSE. Tem gabinete de ministro do Tribunal Superior Eleitoral que tem 400 metros quadrados. Gabinete. Você entra... É um negócio assim fabuloso, tal. Pra que aquele prédio? Pra que aquele luxo? Pra quê? Pra que tudo aquilo? Você pode criar... uma das democracias mais antigas do mundo é os Estados Unidos, né? Tem justiça eleitoral? Não. A Inglaterra tem justiça eleitoral? Também não. Por que nós aqui em Pindorama vamos ter uma justiça eleitoral e com esses gastos? E ainda tem o auxílio voto. E muito bem disse o ministro Edson Fachin, acima do teto constitucional. Aí não é salário, são vantagens eventuais. Eu conheço um senhor que está me enchendo a paciência há alguns meses sobre essa questão que eu falei aqui. Eu estou me defendendo porque é verdade. O lerite, ou contra-cheque, depende do estado. Está aqui na rede, está aqui nesse negócio chamado computador e não pode. A lei é muito clara. Porém, no Brasil, alguns falam, a lei, ora a lei. Agora são 8h40. Repita. 8h40.